Não é aquela pessoa que decididamente está num lugar, vai estar até quando Deus nos permitir. Porque eu não tiro ninguém de uma igreja para outra, mesmo que elas não têm necessidade de existir. Mas como eu vejo elas como babilônico, coisas babilônicas, coisas da Babilônia, as igrejas na face da terra, eu vejo desta maneira, Babilônia, que Jesus Cristo não mandou fundar a igreja no mundo inteiro, ele mandou pregar o evangelho, ele só designou missionários, entendeu? Ele designou missionários, sem quantas as igrejas, não, agrupamento de gente não, e nem salão, o salão precisa ter, para que um dia fazer um evento, fazer umas festas, não de cachaça, de bebida, essas coisas, mas festa de dividir o pão espiritual com os outros irmãos que não estão sabendo, para não tomar chuva nas costas, que diz na palavra de Deus, até se o profeta é profeta de Deus, pode pregar no relento aí, e não vem chuva, e se iniciar uma tempestade, ele tem poder para acalmar a tempestade, e no dia que ele estiver profetizando, pregando a palavra de Deus, em qualquer lugar que ele estiver, ele não vem chuva, não há nada a atrapalhar, porque se alguma coisa principiar, ele tem o poder para repreender, é assim. Se ele não é homem de Deus, é que precisa ter isso, ter aquilo, fazer aquilo, com a frustração, que eu não gosto da palavra de Deus com essa frustração, eu jogo limpo. Jesus Cristo profetizou, foi de uma igreja que os apóstolos disseram, Senhor, veja, Senhor, que igreja linda, 46 anos estão construindo, quando terminar, ainda não está nem pronta, quando terminar, que prédio mais lindo, tudo feito com pedras preciosas, coisa mais linda do mundo, imagine quando terminar. Jesus disse o quê para aquela igreja que eles mostraram? Por que vez disto? Na verdade, eu vou te dizer que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E foi destruído. Só que Jesus Cristo disse que eles iam erguido por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e eles erguiram, que vai ser derribado agora, não adianta, este ano e o outro é decisivo. Ninguém acha que não é porque é. Não tem cabimento num mundo desse tipo aí. A gente vê na Bíblia tudo enquanto foi falado há 2000 anos. E hoje está aí, ó, Mateus 24, Mateus 7, versículo 15, no Apocalipse todinho, a gente vê coisas profundas. Quem dera vocês ter coragem de ouvir o Apocalipse que Deus me deu para pregar para a humanidade, que é o mesmo Apocalipse que eles pregam, só que eles não dão discernimento, que a espada afiada de 2 gumes, e eles têm medo de pregar, porque aí a espada vai cortar eles também. Eu não tenho medo que a espada me corte. Eu já tive cego por 6 meses para eu ler o Apocalipse, pagando o meu pecado. Paguei o meu pecado, insisti, já estava com ele todo na mente, continuei pregando. Dali, de repente, minha vista, eu leio para ler letra miúda, que eu uso um óculos, mas eu dirijo sem necessidade de óculos, viajo para qualquer parte do Brasil e não tenho necessidade de óculos. Que inclusive agora eu vou sair de Santa Catarina lá para o Piauí, 5 dias de viagem, dirigindo. Eu vou dirigindo sem problema nenhum. E diz a palavra de Deus que 60 anos, 70 para frente, já é fadiga, é canseira. Não, eu estou forte, subo o morro, desço o morro, eu pego peso. E do meu trabalho, abençoado por Deus, é que eu banco a internet, é que eu banco a palavra de Deus. Eu fico contente quando vejo vindo da Suíça, França, Japão, entendeu? Portugal, quando eu venho da África, mensagem, quando vem de tudo quanto é lá daquelas regiões da Flórida, Estados Unidos em geral, quase, quando vejo essas mensagens, então eu fico feliz. Por quê? Porque Jesus Cristo mandou dar de graça, e de graça eu estou dando o Evangelho. Preste bem atenção que língua os apóstolos falaram. Foi na língua dos que os cercaram. Então ele diz, mas como esses povos, esses homens aí, esses 12 homens, 11 homens não são galileus? Como nos ouvimos eles falar na nossa própria língua, que somos nascidos e criados, se eles nunca nem foram na nossa pátria? Foi o poder de Deus, uma promessa de Jesus Cristo. Tinha necessidade de pôr palavra na boca deles, para os patenses escutar, os medos escutar, panfilenses escutar? Sim, tinha necessidade. Foi pregado na língua de que eles eram nascidos e criados. Fosse pregado em Galileu, eles não iam entender, que eles não sabiam também falar a língua galileu. Entendeu como é que é? Tinha que ter intérprete, tinha que ter isso e aquilo. Não, e com Deus foi tudo assim. Capacitou aqueles que eram pescador de peixe, transformando em pescador de homem, podia pescar homens patenses, capadocenses, panfilenses, cretenses, árabes. Como é que esse povo fala nessas línguas estranhas? Eles têm que fazer um curso de teologia para pregar o evangelho. É tão assim, né, que a gente chega até a sorrir, né? É coisa séria, que a gente tem que fazer um curso de teologia. Mas curso de teologia para quê? Para pregar o evangelho sem conhecimento nenhum?
Não, o Espírito de discernimento da palavra de Deus vem gratuitamente, sem você pagar curso nenhum de teologia, ou sem você fazer curso nenhum de teologia. Antigamente eles me chamavam de pastor Adão. Mas Deus mandou dar um outro nome. Agora é missionário Adão. Antigamente eles me chamavam de velho bebo mendigo. Aí depois Deus me mandou o povo chamar eu de pastor Adão. Aí depois o povo passaram a me chamar de missionário Adão. Pela internet eu sou conhecido missionário Adão. Que até foi bom, porque um dia desse meditando, tem um outro pastor Adão aí, um testemunho dele, mas o meu é missionário Adão. O testemunho meu é de lá do Nordeste. Desde 13 anos para cá. Nasci, até os 13 anos, fiquei lá no Nordeste, aí saí pelo mundo afora. Até fora do país já tive. Entendeu? Preguei o evangelho, não. Quando eu fui para lá, eu estava em serviço de uma entidade filantrópica. Mas, hoje, eu estou lá nos outros países, pregando o evangelho, por intermédio da internet. Vários países do mundo estão acessando a internet, a rede mundial de computador. Está tendo a chance de ler o evangelho pregado pelo missionário Adão, que Deus o permitiu, que nunca foi à escola. Mas a Bíblia hoje escrita em línguas estapafúrdias, em aramaico, em grego, em latim, em argentino, 294 línguas que o povo hoje fala no mundo inteiro, onde antigamente era só um idioma só. É só línguas estapafúrdias que tinha de Adão até Noé. Agora hoje existe um monte de língua, desde a Torre de Babel, da confusão da Torre de Babel, que o homem queria chegar ao cimo, provar que Deus não existia. Deus confundiu para ele, impediu ele fazer aquela torre. Foi assim que aconteceu. Deus impediu de que ele fizesse aquela torre. E não construiu, porque ninguém entendia. Quando pedia barro vinha pedra, quando pedia pedra vinha tijolo, pedia tijolo vinha areia. Quer dizer, como é que ia fazer a construção? Se o que ele pedia tinha lá. Nunca ia aquilo que ele precisava lá. Nunca ia. E nem chegava lá, porque quando no meio do caminho sabiam que estavam levando tais coisas, voltavam para mandar aquilo que precisava e não chegava. Foi Deus que confundiu aquilo. Hoje existe esse confundimento das coisas, a pessoa não se entende. Por que todo mundo fala em língua e ninguém se entende? Pode ver, uma religião não vai bem com a cara da outra, uma outra não vai com a cara da outra, e assim todo eu posso provar isso aí. Posso provar que se tu tá indo numa igreja, se alguém te convida para ir na outra, não, eu já tenho a minha, já disse que tem a tua, tu tem a propriedade de igreja, tu tem a igreja, mas não tem Jesus Cristo, não tem Deus. Tu não tem o Espírito Santo, que quando tu tem o Espírito Santo, tu fica no meio. Tu fica no campo neutro, no meio, assim, ó, bem no meio. E vendo essas religiões, vendo um monte de baboseira, você não entra numa igreja que você não veja, irmão, vai para ver os defeitos, não é para ver os defeitos. Vocês estão dizendo que é dele que é a perfeita, então Deus te dá condições, tu chega lá, tu vê e diz que o justo tem que manifestar quando vê heresia. Às vezes é necessário que haja heresia. Para quê? Para que o justo manifeste